É isso aí, gente. E o Luiz estava falando aqui, no final do outro bloco, sobre a questão dos aposentados que estão sem pagamento. A gente pensou que nunca ia ver esse tipo de coisa, né? Na rede estadual, governador Dornelles, governador em exercício, uma pessoa que a gente acredita que já deve estar aposentado, ou tem idade para isso, né? Já deve ter trabalhado o suficiente para se aposentar, não tenho certeza dessa informação, mas a gente espera que a pessoa nunca vai ficar sem salário na aposentadoria, né? Até porque, Luiz, todos nós fomos descontados no nosso salário, né? No início do mês, lá, quando sai o seu salário, aparece lá, Rio Previdência e um valor. Então, tem dinheiro, o dinheiro foi para o governo, e a pergunta que cabe é, governador Dornelles, cadê o dinheiro do Rio Previdência? Cadê o dinheiro dos aposentados? Cadê o dinheiro que foi descontado na folha do pessoal da ativa e que não chegou ao pagamento dos aposentados? Essa é a pergunta básica que a gente tem que fazer. E sem contar, Luiz, e a gente fica pensando, né, como é que é você, aposentado, receber a notícia de que não vai receber, mas não é, o pagamento vai atrasar 2, 3 dias, não. Você só vai receber, talvez, dia 12 do outro mês. Como é que é essa sensação? Como é que deve ser isso? Ele pegou uma categoria muito frágil, porque a gente sabe que o idoso ele necessita gastar o seu dinheiro com medicação. Muitas das vezes esse idoso também ajuda os seus familiares, seja um filho, um neto. Então, é uma categoria que realmente ela está preocupada, ela não tem preocupações de categoria, muitas das vezes, né? Uhum. Estão afastados das escolas. Não estão mobilizados, exato, não estão organizados para poder nem se defender. Então, assim, ele pegou um grupo de pessoas que está muito fragilizado em todos os sentidos. Então, assim, eu acho que a crueldade está nisso. Ele mexer com um grupo extremamente frágil, que são os idosos, são os aposentados. E nesse grupo também, gente, se encontram os pensionistas. São aquelas pessoas que têm, às vezes, alguma deficiência, ou viúvas. Essa gente não está recebendo esse dinheiro como um extra, não, gente. É o pagamento do mês, é a sobrevivência da família. Então, é lamentável que a gente tenha, inclusive, uma decisão judicial. A Defensoria entrou com uma ação, o CEP, vários outros sindicatos entraram com ações sobre essa medida, todas ganhas, e o Estado não paga. Que Estado é esse que a gente vive hoje, que as leis não são cumpridas? Que as pessoas, o Estado do Rio de Janeiro, na figura do seu governador, pode resolver se vai cumprir a lei ou não, que os prefeitos, né, como o caso aqui do prefeito de Petrópolis, decide se vai pagar o PCCS ou não, decide se vai aposentar as pessoas ou não, infringindo as leis. Como é que pode ser isso, né? A gente até desanima, né, Luiz? Sim, sem dúvida alguma, a gente fica bastante desestimulado em prestar um serviço que a gente não tem garantia de que os pagamentos estão sendo feitos honestamente, no seu devido tempo, para a gente poder planejar a nossa vida, porque eu preciso de planejamento. Eu preciso planejar a minha vida, assim como o aposentado precisa planejar a sua vida, o pensionista precisa planejar a sua vida, né? Então a gente precisa ter garantia. Isso tinha que ser óbvio, como o Brecht dizia, né? Que mundo é esse que a gente tem que lutar pelo óbvio? Sim. Então, garantir o pagamento de um trabalhador e garantir o pagamento de um aposentado, isso tem que ser óbvio, isso não tinha nem que ser discutido. E a gente também não vê, tanto o Estado quanto municípios, com as tais medidas para economizar. Junção de secretarias, fechamento de secretaria, redução de cargos em comissão, redução realmente de salários, né? Porque tem muita gente aí que está ganhando muito para fazer certos serviços que pessoas que são funcionárias públicas poderiam estar desenvolvendo, sem estar recebendo o cargo em comissão. Então a gente tem muito hoje, tanto nos estados quanto nos municípios, muito cabide de emprego ainda, né? Muita gente apadrinhada, e a gente não ouve falar, né, na medida concreta. Olha, vai acontecer isso, a partir de amanhã está tudo cancelado. No mínimo, né, o governador e todos os cargos em comissão deveriam não receber, enquanto essa situação tivesse, né, enquanto os servidores concursados não estivessem recebendo. Deveria suspender o pagamento dessa gente toda. Nas prefeituras também, que estão com esse problema, os prefeitos, secretários, cargos em comissão, devia ficar todo mundo sem receber, enquanto os aposentados e os concursados da ativa não estivessem recebendo.
Essa seria uma medida que a gente está aí para ver, né? Gostaria de ver, porque aí realmente estaria apontando para alguma seriedade dos governos. Agora, todo mundo recebendo, todo mundo no bem bom, recebendo salários muito maiores do que as pessoas nas suas atividades realmente de concurso, né? Para exercer funções que, em grande parte das vezes, são desnecessárias ao serviço público. Então, tem que haver realmente uma reestruturação desses cargos em comissão, acabar com a maioria deles, seriedade na administração do serviço público. É isso que a gente está querendo ver. E na rede estadual, isso fica também, né, muito mais difícil de controlar, justamente por isso, né? O número de cargos enorme, né? Distribuídos por amigos em todos os municípios, né? Então fica muito difícil, né? O próprio conceito de república quer dizer a coisa pública, né? Res pública. E quando a gente vê que a gente participa de um sistema de representativo, de organização política, onde esses representantes, a gente tem que se questionar, eu me questiono todo o tempo, né? Por quem eu estou sendo representado e a quem eles estão representando. Porque quando eu fico, se meu pagamento atrasado, quando eu fico inseguro, eu, enquanto trabalhador do Estado, presto um serviço do Estado, fico inseguro se eu posso assumir uma conta. Ou se eu sou aposentado, fico sem receber, eu fico me perguntando, peraí, para quem esses representantes estão representando? Será que é a mim? Será que os aposentados estão se sentindo representados nesse momento? Eu não estou me sentindo representado. Eu não posso ser representado por uma pessoa que opta não pagar, por exemplo, os aposentados, ou atrasar o pagamento do servidor da ativa, ou parcelar o 13º do servidor da ativa. Ele não pode estar me representando. Eu, pelo menos, se estivesse gerindo a coisa pública e assumisse a função de representar o povo, em primeiro lugar, ele sim teria que ter suas necessidades atendidas. E os governos também, né, gente, acabam não tendo que prestar contas reais das coisas, né? Porque, por exemplo, não tem dinheiro, tá, mas não tem dinheiro por quê? Onde foi parar esse dinheiro? Como eu expliquei no bloco anterior, o dinheiro do Rio Previdência, ele não brota do chão, ele sai do dinheiro das pessoas que estão na ativa. Então, se todo mundo na ativa recebeu, então esse dinheiro foi tirado do salário, igual ao empréstimo consignado, e foi colocado na conta do Rio Previdência. Deveria ter sido colocado na conta do Rio Previdência. Todo mês isso. Então esse dinheiro tem que estar lá depositado, sim, não é isso? Claro. Se o dinheiro não está lá depositado, alguém tem que prestar conta sobre isso. Alguém tem que dar conta desse dinheiro. Cadê esse dinheiro? Porque se o governo usou esse dinheiro indevidamente, então o governo tem que ser retirado. O governo tem que ser penalizado. Se o governo perdeu esse dinheiro em alguma aplicação, mesma coisa. Esse dinheiro não é... A gente tem que lembrar sempre, gente, que o dinheiro do governo não é do governo. Não existe dinheiro do governo. O dinheiro que a gente acha que é do governo é o dinheiro da população, que a população coloca na mão do governo para que o governo administre, em seu benefício. O serviço público é para ser isso. É para ser um serviço em benefício da população, que é ela que paga, né? Não tem nada de graça. E isso me incomoda muito, Luiz, quando as pessoas acham que o que é público é de graça. Não tem muito isso? Sim, é a primeira coisa que essa noção que nós temos que mudar. E se muda na luta, né, Rose? A ocupação do Dom Pedro agora tem sido talvez alguma coisa nesse sentido. Quando o aluno ocupa um estabelecimento público, um prédio público, ele começa a ter noção, peraí, isso aqui é meu, se apropriar do que é meu. Então, o dinheiro público, ele não é de todo mundo, ele é nosso. É a minha escola. Eu estudei na escola pública, eu tenho sobrinhos que estudam na escola pública, os filhos dos meus sobrinhos estudarão. Então, a gente tem que manter uma continuidade. A gente pode mudar o conceito de escola pública, mas a gente tem que manter uma noção de que alguns serviços públicos, eles têm que ter sua continuidade. São básicos, de forma essenciais. Clara, essenciais como a saúde, a educação, setores normalmente mais precarizados na sociedade e que são pagos com dinheiro nosso. Eu sou pago com dinheiro público, o profissional de saúde é pago com dinheiro público e é o dinheiro o quê? Nosso, é através dos nossos impostos, que eles podem ser geridos, tem que ser geridos para quem? Para nós.
para todos nós. E os governos têm que prestar esclarecimento para a população, sim. Por isso que quando a gente faz aqui no município, Luiz, audiência pública, a gente quer que a representação do governo compareça. Por quê? Porque a gente quer ouvir o lado do governo. O governo tem que se justificar, sim, para a população. Quem manda é a população. Quem elege os governantes é a população. Só que muitas vezes a população esquece para que serve a eleição, né? A eleição serve para definir quem vai tomar conta dessas questões todas durante 4 anos, durante 5 anos, conforme o cargo. Isso é a importância da eleição. E é para isso que as pessoas têm que começar a pensar também, parar e pensar nesses períodos. A gente está depositando a nossa confiança, depositando o dinheiro da população e as vontades da população em algumas pessoas. E essas pessoas têm que fazer por merecer essa confiança toda, né? A gente não pode deixar mais votar por votar, votar em qualquer um, votar porque é colega. A gente tem que procurar votar porque aquela pessoa tem um projeto, ou que já demonstrou que tem seriedade naquele projeto, ou um projeto que pareça interessante e que a pessoa vai ter a oportunidade de nos mostrar. Para isso é que serve a eleição e a gente tem que ficar bem atento esse ano. Esse ano todas as prefeituras estarão passando por eleição para eleger não só o prefeito, mas também a Câmara dos Vereadores. Tem que trabalhar em conjunto para que a população realmente tenha os seus interesses atendidos. Nós vamos para o nosso comercial e já voltamos.